Olá pessoal, eu sou Renata Vieira e faço parte do time de artesãos da Círculo. Hoje eu tô aqui no canal da Círculo para a gente fazer juntos uma aula que eu preparei com muito carinho para você. Se inscreva no canal, aperta o sininho para você receber todas as novidades que passam por aqui. Compartilhe esse vídeo à vontade e deixa seu joinha para mim. Vamos lá começar. A peça da aula de hoje é esse blusão em crochê. Tá com 52 de largura e 58 de comprimento. Usei aqui um mix de pontos em relevo na parte da frente e também na parte das costas, tá? Frente e costas são iguais, manguinha toda em ponto alto, com punho bem largo. Logo no início aí da aula, eu vou ensinar vocês a tirar medida para fazer em qualquer outro tamanho, tá? Ela tá assim, um tamanho M, com folga, tá? Bem soltinha no corpo. Então, vamos lá conferir os materiais para a gente começar a nossa aula. Para a peça de hoje, vou trabalhar com fio nuvem. Essa é a cor Pacífico, numeração 2528. O novelo vem 100 gramas, 240 metros, a tex dele é 417. Ele possui 14 cores diferentes. Vamos trabalhar com agulha 4,5 milímetros para crochê. Vamos precisar de fita métrica, agulha de tapeçaria para costura e tesoura. Nessa peça, frente e costas são confeccionados separados. Então, a gente vai fazer uma parte, depois a gente vai fazer outra igual. Para fazer em qualquer tamanho, você vai pegar a medida de busto. Então, a medida da frente e a medida das costas serão conforme a medida de busto de cada um. Então, dessa forma, você vai fazer para qualquer tamanho. Então, o primeiro passo, antes de começar a sua peça, tenha a medida de busto. Você pode pegar a circunferência completa do corpo, depois fazer a parte da frente e a parte de trás, com metade dessa medida da circunferência do corpo, tá? Para medir o busto, eu sugiro que você passe a fita sobre a parte mais volumosa dos seios, nem abaixo e nem acima. Assim não tem erro. Então, vamos lá. Eu vou confeccionar essa peça para o manequim M. Ela é uma blusa mais folgadinha, não fica tão justa ao corpo. Então, eu vou iniciar o meu trabalho fazendo um cordão de 69 correntinhas, que vai me dar aproximadamente 50 centímetros. Olha, não aperte os pontos, eu tô trabalhando com a agulha 4,5. Se você tiver o ponto muito apertado, pode aumentar a sua agulha. Feito o cordão, a gente vai pular 3 correntinhas, vou na quarta e vou fazer um ponto alto. Laça e vou distribuir um ponto alto para cada correntinha até o final. Aqui, olha, é só tomar o cuidado para não deixar nenhuma correntinha sem ganhar seu ponto, tá? E também para não fazer dois pontos no mesmo lugar. Então, aqui uma carreira toda de pontos altos. Terminei a minha primeira carreira. Eu tenho aqui um total de 66 pontos. É importante que tenha número par, tá? Independente do tamanho que você esteja fazendo, essa primeira carreira tem que ter o número par de pontos. E você vai anotar aí a quantidade de pontos que você tem. Eu tenho aqui na minha peça 66 pontos altos na primeira carreira. Viro o trabalho, 3 correntinhas para subir. A segunda carreira é exatamente igual à primeira, ou seja, toda de pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui uma sequência de 10 carreiras diferentes, e a gente vai passar aqui uma por uma. Então, a primeira toda em ponto alto, a segunda também em pontos altos. Então, eu fiz 3 correntinhas, essas 3 correntinhas equivalem ao primeiro ponto, vou no segundo e vou fazer aqui um ponto alto para cada um, totalizando 66 pontos altos. Finalizei a segunda carreira, vamos virar o trabalho e começar a terceira carreira. Vou fazer 3 correntinhas para subir e no mesmo lugar vou fazer mais 2 pontos altos.
Pulo 2 pontos, vou no terceiro, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas e no mesmo lugar 2 pontos altos. Estou fazendo aqui o ponto tombadinho. Pula 2, vou no terceiro, ponto baixo. 2 correntinhas no mesmo lugar, 2 pontos altos. Sigo dessa forma, encontro vocês no final da carreira. Cheguei aqui no final da terceira carreira e vai sobrar apenas um ponto para você pular. E vai prender nas 3 correntinhas aqui, ó. Isso mesmo, tá? Pode pular um ponto só, prender e virar o trabalho para começar a 4ª carreira, que é igual à terceira de pontos tombadinhos. A gente vai fazer 3 correntinhas para subir. No mesmo lugar que você fez um ponto baixo aqui, você vai colocar 2 pontos altos. Vou prender aqui, olha, nessa correntinha, tá? Você vai introduzir a agulha aqui, ó, entre os 2 pontos, faz um ponto baixo. 2 correntinhas, na mesma alcinha você faz 2 pontos altos. Vai para o próximo ponto aqui, tombadinho, ó, entre essa alcinha e o ponto alto, você introduz a agulha e faz um ponto baixo. 2 correntinhas, 2 pontos altos e faz a mesma coisa até o final da carreira, ó. Prende aqui nesse intervalo. Pessoal, voltei aqui só para mostrar para vocês que com essa carreira do ponto tombadinho, você vai ter a sensação de que tá fazendo aumentos, tá? Não se preocupem, é assim mesmo, na próxima carreira a gente acerta isso. Aqui no final, a gente vai fazer o último ponto tombadinho, só mostrar para vocês aqui como encerrar essa carreira. O ponto tombadinho da carreira anterior faz o ponto baixo. E assim a gente fecha a nossa 4ª carreira. Vira o trabalho, vamos começar a 5ª carreira. Uma correntinha e um ponto baixo no primeiro ponto. 2 correntinhas, vai aqui na alcinha do ponto tombadinho, faz um ponto baixo. 2 correntinhas, no próximo ponto tombadinho, um ponto baixo. E vai dessa forma até o final. Chegando aqui no final, olha, a peça volta a ficar retinha. Faz aqui as 2 últimas correntinhas, prende na alcinha. Então, a gente terminou a nossa 5ª carreira. Vira o trabalho, vamos para a 6ª carreira. Agora, a gente vai distribuir pontos altos e a gente vai ter a mesma quantidade aqui da carreira número 1. Então, eu começo fazendo 3 correntinhas para subir, vou nessa primeira alcinha e faço 2 pontos altos. Laço, vou na próxima alcinha e faço 3 pontos altos. Eu vou distribuir 3 pontos altos em cada alcinha. Só aqui na primeira, que eu fiz o primeiro ponto alto aqui do lado de fora, para fazer essa bordinha, tá? Então, aqui você vai laçar em cada alcinha dessa, vai fazer 3 pontos altos, sem correntinhas, ó. Fecha o ponto, laça, próxima alcinha, e eu encontro vocês no final da carreira. Olha, gente, tô chegando aqui no final, tenho 63 pontos. Vou fazer aqui, ó, 64, 65 e o terceiro eu faço no ponto baixo da carreira anterior para ficar alinhadinho, tá? Então, confere essa carreira que você acabou de fazer, que é a 6ª. Ela tem que ter a mesma quantidade de pontos que a sua primeira carreira. Vamos virar o trabalho. Vamos começar a nossa 7ª carreira de puff. Uma correntinha, vou pular o primeiro ponto, vou no seguinte e faço um ponto baixo. Agora, eu vou voltar nesse ponto que eu pulei e vou puxar 3 laçadinhas. Não precisa laçar aqui primeiro, não.
Então, já introduzo a agulha lá, uma, laço em cima, duas, laço em cima, três. Passo todas uma correntinha. Aqui onde a gente fez o ponto baixo, é o lugar que a gente vai fazer o próximo ponto puff. Tá vendo? O ponto baixo fica escondido aqui, ó. Pulo um ponto, que não é esse que tem o ponto baixo, pulo um, vou no próximo, prendo com ponto baixo. Agora, eu vou fazer o próximo puff aonde tem esse ponto baixo, que é atrás do ponto que eu pulei. Então, vou lá, ó, não laço aqui primeiro. Uma, duas, três laçadinhas, laço, passo todas e faço uma correntinha. Pulo um, vou no próximo. Muita atenção aqui, gente, porque você não vai pular aquele ponto que já tem o ponto baixo. Você vai pular um ponto que você não trabalhou. Vai no próximo ponto baixo. Volta no ponto que tem o ponto baixo, que é anterior aqui ao ponto que você pulou. Esse ponto que pulou fica aqui sozinho mesmo. Volto lá, puxo de novo. Uma, duas, três laçadinhas, passo todas uma correntinha. E assim eu vou até o final. Pulo um, ponto baixo. Volto no ponto antes aqui do ponto que eu pulei. Uma, duas, três, laça, passa tudo, uma correntinha. Segue até o final. Tô chegando aqui no final da carreira. Então, fiz aqui o ponto baixo, vai sobrar um pontinho para pular. A gente faz um ponto baixo no último, volta e faz o último ponto puff. Então, a gente termina a carreira com o ponto puff, ó. Nesse último ponto, você vai passar todas, menos a última, e aí faz um pontinho para prender, tá? Só para as alcinhas não ficarem soltas. Viramos o trabalho, vamos fazer a oitava carreira, que também é de ponto puff. Então, a gente começa fazendo uma correntinha. Agora, eu tenho aqui os intervalos entre os puffs. Então, eu vou prender aqui o ponto baixo. O primeiro ponto puff, eu vou fazer nessa alcinha aqui, ó. Então, eu volto nessa alcinha aqui na lateral. Uma laçadinha, duas, três, passo todas uma correntinha para prender. Então, eu vou no próximo intervalo, prendo com ponto baixo e vou voltar no intervalo anterior. Aonde eu faço o ponto baixo, é o lugar que vai nascer o próximo ponto puff. Então, eu não fiz um ponto baixo aqui, agora eu vou voltar lá para fazer o próximo puff, ó. Uma laçadinha, duas, três, passo todas uma correntinha, ponto baixo. Então, agora eu vou fazer o próximo puff aqui. Tá vendo? Esse puff é desse, esse daqui é desse, agora eu vou fazer o desse daqui, ó. Volto lá. Uma, duas, três, passo todas uma correntinha. Prendo no próximo. Tá dando pra ver, ó, que eles vão fechando, no final vai ficar parecendo uma trança. Agora eu vou fazer o ponto puff sobre esse daqui. Uma, duas, três, passo todas uma correntinha. Deixa eu fazer mais um pouquinho para essa parte ficar bem explicadinha. Olha. Não vai prender aqui logo no seguinte, tá vendo? Então, a gente vai, é como se a gente pulasse um puff, vou no próximo, prende com ponto baixo, e agora eu vou voltar nesse puff que eu pulei, ó. Uma, duas,
3, passo todas, correntinha, pulo um puff, vou no próximo e prendo. Volto aqui nesse puff que eu pulei e faço até o final. Passo todas uma correntinha. Vai ficando um trabalho bem bonito. Encontro vocês lá no final da carreira. Cheguei aqui no final dessa carreira, olha como fica bonito esse efeito. Aqui, a gente ainda tem que fazer mais um puff. Nós vamos prender, olha, no finalzinho aqui com ponto baixo. E vamos voltar para fazer o último puff. 1, 2, 3. Aí, no último, você passa todas, menos a última laçadinha, faz um pontinho para prender. Só você lembrar, ó, que todo puff aqui da carreira anterior tem que ganhar o em cima, tá? Para fechar esse desenho. Vamos virar o trabalho e vamos começar a nossa 9ª carreira. Vamos fazer 3 correntinhas para subir. Agora, aqui, nós vamos distribuir os pontos altos, repetindo aquela quantidade de pontos iniciais. Então, lembra, na minha primeira carreira tem 66 pontos, então aqui eu vou distribuir 66 pontos. Vou fazer assim, olha, um em cima do puff, um no meio, um em cima, um no meio, um em cima, um no meio, tá? Então, esse aqui é o da pontinha, faço um em cima, ó, tem uma correntinha de ponto alto aqui, dá pra você trabalhar em cima do puff. Um no meio, entre eles. Um em cima, um no meio. Vai contando, conferindo, para você ter a mesma quantidade de pontos lá da sua primeira carreira. Aqui na minha 9ª carreira, eu vou ter 66 pontos. Terminei, e o último ponto alto vai ficar sobre o ponto puff. Vamos para a nossa última carreira, a carreira número 10. A gente vai fazer essa carreira vazadinha. Vamos começar com 3 correntinhas para subir, uma correntinha para virar. Pulo o segundo ponto, vou no terceiro ponto alto, uma correntinha, pulo o próximo ponto alto, uma correntinha, pula um ponto alto. Lá no final, como a gente tem pontos pares, não vai sobrar pontinho para pular, tá? Eu vou fazer a distribuição aqui, ó, um ponto alto, correntinha, pula um, e volto com vocês lá no final para mostrar como a gente vai fazer. Cheguei no final da carreira. Aqui, ó, nós fizemos um ponto, tem outro pontinho aqui do lado, então, não vou fazer correntinha e vou fazer um ponto aqui, tá? Porque a gente tá trabalhando aqui com número pares de ponto. Então, nessa carreira número 10, toda vez que você for fazer ela, você vai terminar com 2 pontinhos aqui, um ao lado do outro, ó, sem correntinhas, tá? Então, essa é a sequência que a gente vai repetir para trabalhar o comprimento da peça. Agora, eu vou virar o trabalho e volto lá para a carreira número 1, que é um ponto alto para cada um. Então, faço aqui, ó, 3 correntinhas para subir, um ponto no próximo ponto alto, um ponto dentro do intervalo, um ponto sobre o ponto. Então, eu vou fazendo assim, ó, um no intervalo, um sobre o ponto alto. E aqui você aproveita para conferir a quantidade de pontos, tem que ter a mesma quantidade da sua carreira número 1. Que aqui no meu caso, eu vou distribuir 66 pontos. Agora, a gente vai repetir essas 10 carreiras para trabalhar o comprimento da peça. Eu já tenho aqui a parte da frente pronta, a frente e as costas são iguais. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer agora. Você pode fazer essa peça mais curta ou mais comprida, você vai trabalhando as carreiras, tá? Então, aqui é a carreira número 1, eu vou repetir isso aqui tudo de novo. Vou mostrar para vocês aqui o que a gente tá fazendo. Olha lá. Então, comecei aqui, ó. Aqui tem 10 carreiras.
depois mais 10, lembrando que a 10ª é essa do buraquinho, né? Então, eu tenho aqui, ó, um conjunto, 10, o segundo conjunto, o terceiro conjunto, tá? Quando eu tava fazendo aqui o quarto conjunto, eu já tinha atingido o comprimento que eu queria. Você pode fazer quantas carreiras você quiser, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, vou tentar mostrar. Não vai caber tudo aqui na tela, mas eu vou tentar mostrar quantos centímetros eu trabalhei aqui, ó. Eu parei naquela carreira que a gente distribui 3 pontos em cada alcinha, para começar a fazer os ombros. Então, eu tenho uma peça com 51 centímetros, tá? Ó. Porque depois eu parei para fazer os ombros. Então, você vai trabalhar quantas carreiras você quiser. Eu vou fazer outra igual a essa. Vou fazer 10, 20, 30 carreiras, mais a número 1, 2, 3, a 4, e vou parar na 5ª carreira do desenho, tá? E volto pra gente continuar fazendo aqui agora a parte de cima, que é os ombros. Então, você vai fazer uma peça inteirinha, vamos fazer os ombros aqui juntos, porque depois você vai ter que fazer outra peça igual, tá? Então, vamos lá. E a peça vai ficar desse jeito. Essa é a minha 10ª carreira, então, eu tenho 1, 2, 3 conjuntos de 10 carreiras, mais 5 carreiras. Eu parei aqui naquela que tem 3 pontos. Você pode continuar fazendo. Agora, a gente vai fazer os ombros. Eu não cortei o meu fio. Eu vou trabalhar apenas 12 pontos aqui em cima. Então, virei o trabalho. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou no próximo e vou distribuir aqui um total de 12 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viro o trabalho e vou fazer mais 2 carreiras, 3 correntinhas, ponto sobre ponto. Vou fazer em cada ombro 3 carreiras com 12 pontos altos. Essa aqui é a segunda. Ó, só repetir. Terminei a terceira carreira, que você pode cortar o fio. Deixa um pedaço maior para costura, tá? Arremata, vou fazer 12 pontos por 3 carreiras desse lado aqui também. Vai ficar desse jeito, ó. Essa é a segunda peça, então, não deixei um pedaço grande para costura. Você vai deixar só de um lado. Então, você faz a primeira peça e deixa um pedaço maior para costura, ó. Vai fazer 3 carreiras aqui do outro lado também, com 12 pontos, e deixa um pedaço maior para costura. Então, agora, você vai fazer o seguinte: outra peça exatamente igual a essa, tá? Eu já tô aqui na minha segunda peça, vou fazer o ombro aqui do outro lado também, pra gente costurar, fazer a montagem da peça, costurar a lateral e começar as mangas. Então, são 2 peças exatamente iguais. Vou fazer aqui as 3 carreiras com 12 pontos. Prontinho, já tenho aqui os 2 ombros e agora eu vou fazer essa costura. Por enquanto, a nossa peça não tem lado direito e nem avesso, tá? Vou fazer a costura do ombro com agulha de tapeçaria. Você coloca o fio na agulha. Vamos costurar os 12 pontos dos ombros. Vamos pegar as 2 alcinhas de cada ponto, tá? Agora que eu já tenho os ombros costurados, eu vou passar para vocês a medida da abertura da cava. O ideal é você vestir a peça, colocar aqui um marcador, um pedacinho de fio, amarrar e ver se essa abertura tá confortável para você, tá?
porque isso aqui vai de acordo com o tamanho do braço e também com o tamanho do busto. Eu vou deixar aqui para minha peça uma cava com 25 centímetros. Conta sempre em centímetros, não em carreiras. Fiz a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Então, depois que você vestiu, mediu o tamanho da cava, você vai prender o marcador na mesma carreira, tá? Para sua cava ficar bem certinha. E agora, a gente vai para a próxima etapa, que é a costura da lateral. Eu não vou costurar essa parte toda, eu vou deixar uma abertura aqui nessa lateral da peça, tá? Então, com a agulha de tapeçaria, o mesmo fio, a gente vai fechar da cava, da marcação da cava, e eu vou deixar essa parte aqui aberta. Esse tamanho aqui da abertura também, você pode diminuir, fazer uma abertura maior ou menor, ou simplesmente fecha tudo. Então, sempre encaixando aqui os desenhos para ficar tudo certinho, a gente vai costurar. Nós vamos deixar essa costura para a parte de dentro. Então, depois que eu costurar os dois lados, eu vou virar a peça para que essa marcação da costura fique por dentro da nossa blusa. Amarrei o fio, corta aqui essa pontinha. Agora, você vai encaixando as carreiras. Vamos pegar aqui, ó, no meio dos pontos, sempre deixando a carreira encaixadinha para o desenho ficar certo. Não repuxa esse fio, vai passando aqui por entre os pontos, fazendo a costurinha até a marcação ali da cava. Nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. E assim vai ficar a nossa costura. Aqui a parte de dentro e aqui a parte do direito. Então, vou fazer agora a mesma coisa do outro lado. Com os dois lados costurados, a gente vai virar a peça e vamos começar as mangas. Aqui o lado direito, com o desenho encaixadinho, fica bem invisível essa costura, e aqui do outro lado também. Pessoal, vamos fazer aqui o acabamento do decote antes de começarmos as mangas, porque elas vão pesar a peça, então a gente precisa que esse decote aqui já esteja bem definido, bem certinho, para poder ajustar o tamanho da manga. Eu até comecei a fazer uma manga, mas parei, então a gente vai primeiro, antes de fazer as mangas, fazer o acabamento aqui do decote. Nós vamos contornar uma carreira com diminuição para segurar esse decote. Então, vou começar aqui, ó, no cantinho mesmo. Vou introduzir a minha agulha. Deixa um pedacinho de fio aqui pro arremate. Vou fazer 4 correntinhas. 3, 4, laça. Vou pular 2 pontos, vou no terceiro ponto alto. Uma correntinha. Aqui eu já tô naquelas carreiras de pontos altos do ombro, então, em cada carreira, vou fazer um ponto. Uma correntinha, vou na próxima carreira um ponto. E assim, eu vou contornar a peça, ó, uma correntinha. Pegando aqui os pontos altos, olha, fazendo mais um. Uma correntinha. Na próxima carreira, então, assim fica a parte dos ombros. Chegando aqui aonde tem os 3 pontos altos, nós vamos fazer o seguinte: fiz o ponto alto, uma correntinha, pulo 2, vou no terceiro ponto alto, uma correntinha, pulo 2, vou no terceiro ponto alto, uma correntinha, e assim você vai percorrer toda essa abertura do decote.
Pronto, cheguei aqui no final da carreira, fiz o ponto alto, uma correntinha, vou na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto alto para finalizar o acabamento. Então, 3 correntinhas para subir, vou dentro do intervalo, faço um ponto alto, sobre o ponto, um ponto alto, no intervalo 1. Então, é uma carreira fechadinha de pontos altos, ponto sobre ponto, mais um ponto dentro do intervalo. Aí, você pode finalizar a carreira, já arrematar e cortar o seu fio. E vai ficar desse jeito. Agora, a gente finaliza aqui na terceira correntinha. Corta e arremata. Esconde aqui essas pontinhas pela parte de dentro, ó. Caminha com a última, até aproximar na pontinha inicial. E agora, você pode amarrar uma na outra, assim fica com o acabamento mais seguro. Decote já finalizado. Se você quiser, pode fazer mais carreiras, tá? Vai experimentando e ver se essa abertura tá legal para você. Se você quiser, faz mais uma carreira de pontos altos, fecha, conforme aí a sua vontade. Então, agora a gente vai para a manga. Eu já adiantei uma, a gente vai fazer em pontos altos e ela vai sofrer diminuições para ela não ficar totalmente larga, tá? E depois um ponto punho aqui bem largo para ficar mais bonita, mais estilosa. Então, vamos começar. Nós vamos distribuir os pontos altos para iniciar a manga, pegando as carreiras que estão aqui, ó, na horizontal da blusa. A única carreira que não vai ganhar ponto alto é aquela carreira onde a gente fez 2 correntinhas, tá? Que é essa abertinha aqui, ó, em cima do ponto tombadinho. Então, vou começar aqui na minha carreira de ponto alto. E vamos fazer 2 pontos altos em cada. Então, eu faço aqui 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto, mais um ponto alto. Vou para a primeira carreira do ponto tombadinho, pego essa laçadinha dele aqui e faço 2 pontos. Olha, vou passar com vocês aqui as 10 carreiras para vocês acompanharem a distribuição. Vou para a próxima carreira de ponto tombadinho, 2 pontos. Agora, eu tenho aquela carreira de alcinhas, eu não vou fazer distribuição nela, já vou na minha carreira de pontos altos. 2 pontos. Chegando aqui no ponto puff, você vai colocar entre eles, tá? Ó, você vai pular o ponto, vai pegar no meio, faz 2 pontos. Vai já direto para a próxima carreira. E assim você segue, fazendo 2 pontos altos para cada um, até finalizar essa carreira. Você, no final, vai contar a quantidade de pontos, porque na outra cava você vai distribuir a mesma quantidade, tá? Eu vou chegar com vocês até lá em cima. Como eu já fiz a primeira manga, eu sei que eu distribuí 60 pontos, ficaram 30 pontos para cada lado. 30 pontos até o ombro, 30 pontos, para ficar bem certinho. Terminei a volta, tenho 60 pontos, só lembrando que essa quantidade de pontos pode ser diferente da minha blusa para a sua, porque vai depender do tamanho da cava, tá? Então, vamos lá. O importante aqui é que as 2 cavas da minha peça e da sua tenham a mesma quantidade de pontos para fazer a manga. Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer essa diminuição, porque a gente não vai fechar a manga toda com essa quantidade de pontos. Cheguei aqui no último ponto, vou pular as 3 correntinhas, não vou trabalhar nela. Então, essa vai ser a nossa diminuição a cada carreira. A gente não vai trabalhar nas correntinhas. Eu já passo aqui a agulha, ó, para o primeiro ponto alto seguinte e finalizo a carreira sobre esse ponto, tá? Para você não se perder nessa diminuição, você pode, por exemplo, colocar um marcador no último ponto.
tá? Eu vou fazer essa volta e você vai entender como isso vai te ajudar. Então, aqui eu estou sobre o ponto alto e não sobre a correntinha. Vou começar a próxima carreira. 3 correntinhas para subir e vou para o próximo ponto alto, tá vendo? Essas 3 correntinhas aqui, a gente vai deixar de trabalhar na próxima carreira. Como ela tá aqui, pode te confundir, só lembrando que ela tá sobre esse ponto alto. Então, é uma diminuição que vai ficar invisível depois e não vai caminhar junto com a peça. Deixa eu te mostrar aqui para você ver, ó. Ela vai ficar toda retinha, bem embaixo do braço. Não vai ser uma diminuição que vai caminhando conforme você for tecendo, ó. A peça tá dobrada, ela vai ficar encaixadinha aqui. Bem na dobra da peça, olha aqui do outro lado. Você não vai ver essa diminuição, por exemplo, caminhando assim no meio da peça, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer um ponto para cada um. Ajusta aqui. Eu não estou pulando ponto, tá? As 3 correntinhas é que eu pulei. Então, eu fiz as 3 correntinhas sobre esse ponto alto, vou no próximo e vou fazer um ponto alto para cada um até chegar lá no marcador. Chegando aqui no marcador. Esse é o último ponto, a gente vai sempre trabalhar nele. Então, tira, faz o último ponto. Vou devolver aqui, isso é só para orientar, tá, gente? Não é obrigatório usar o marcador. Aí, você vai, de novo, pular as 3 correntinhas e vai finalizar sobre o ponto alto seguinte. Faz um ponto baixíssimo. 3 correntinhas para subir. Então, o próximo ponto que eu vou trabalhar é no segundo ponto alto. Então, pulei as correntinhas, fiz as 3 correntinhas aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto, e o próximo ponto é esse. Então, a cada carreira, a gente tá diminuindo um ponto. Eu vou trabalhar dessa forma até que restem apenas 48 pontos na minha manga, tá? Então, toda carreira eu vou pular um ponto. Vou fazer desse jeitinho aqui, pulando as 3 correntinhas e fechando no ponto alto seguinte. Então, vou fazer agora as carreiras e volto com a minha manga com 48 pontos. Prontinho, cheguei aqui aos 48 pontos. Eu fiz um total de 16 carreiras. Você vai fazer a sua diminuição, anotar, porque você vai fazer a mesma coisa na outra manga. Aqui você tem 3 opções. Continuar diminuindo até ficar mais justinho, de acordo com o seu gosto. Não fazer diminuição, seguir com uma manga larga ou fazer menos diminuições, tá? Então, aqui, olha, eu vou parar, já atingi 48 pontos e vou passar para você essa medida. Até agora, o comprimento da minha manga, ó, da primeira carreira até a última, tá com 22 centímetros e meio. E aqui a largura final, dobradinha, tá? Tá com 19 centímetros. Ou seja, a abertura da minha manga, você vai dobrar, tá com 38. Isso aqui você define, tá, gente? Conforme o seu braço ou o seu gosto para a largura da manga. Eu finalizei na terceira correntinha, porque eu não vou fazer mais diminuição. Agora, eu vou fazer uma outra forma aqui pra gente trabalhar o comprimento da manga sem diminuição e sem marcação. Olha que legal, gente. Quando nós vamos trabalhar com pontos altos, vai fazendo diminuição, aquilo vai andando, né? Então, observa que essa manga, como ela tá perfeita, ó. A diminuição tá bem centralizada, do outro lado você não vê marcação, tá? Eu vou dobrar aqui para mostrar melhor para vocês, ó. Então, ela tá bem escondidinha aqui embaixo da manga, seguindo a dobra. A partir de agora, nós vamos fazer carreiras sem diminuições. Porém, observem aqui, eu vou rodear aqui toda a minha manga para mostrar para vocês, ó. Vocês não vão achar aquela marcação da finalização da carreira, olha. Não aparece aqui em momento algum, tá vendo? Porque a gente vai trabalhar direto em espiral
sem finalizar. E é isso que eu vou mostrar para vocês como fazer para sua peça não ficar marcada. Então, aqui, ó, finalizei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar o comprimento da minha manga. E aqui também você vai fazendo, vai experimentando para ver o ideal para você, tá? Na minha primeira manga, que já tá pronta, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 11 carreiras sem diminuição. A gente vai começar da seguinte forma: ponto baixíssimo, fechei a carreira. Então, no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. No seguinte, meio ponto alto, que tira todas as laçadinhas. Laça, a partir do próximo, eu vou fazer um ponto alto para cada um. Então, vai ficar uma subidinha aqui, ó. Tá vendo? Uma ondinha. Eu vou continuar trabalhando em pontos altos, passando por aqui direto. Então, eu vou fazer essa primeira carreira. Vou até colocar um marcador aqui para mostrar para vocês. Eu vou colocar no pontinho aqui de baixo, nas 3 correntinhas da carreira de baixo, tá? Então, vou fazer agora um ponto alto para cada um, circulando toda essa abertura aqui da manga. E volto com vocês quando estiver aqui perto do marcador. Pronto, dei a volta completa aqui, ó. Cheguei próximo ao marcador, tá vendo aquela curvinha que a gente fez? Com ponto baixo, meio ponto e ponto alto, ela some. Então, agora você vai passar direto, ponto sobre ponto. E nós vamos trabalhar aqui quantas carreiras forem necessárias para atingir o comprimento da manga. Aqui, olha, sempre pegando as 2 alcinhas. Vai ficar um degrauzinho aqui, que a gente vai eliminar somente lá no final, quando você fizer todas as carreiras da manga. E assim você tira aquela marcação da finalização da carreira, sua peça fica perfeita. Olha aqui, ó. Vou seguir aqui. Tá vendo? Vou deixar um marcador só para ajudar a contar as carreiras, mas ele não vai se movimentar, não. Então, vai ficar só essa ondinha aqui no início das carreiras sem aumentos. Vou mostrar para vocês aqui na minha peça, na minha manga que eu já fiz. Ó, é até difícil de achar, mas ela tá aqui, ó. Iniciando a carreira, tá vendo? Depois eu trabalhei várias carreiras. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, tá? Eu já experimentei essa manga, então eu sei a quantidade de carreiras suficientes aqui para eu fazer e atingir a medida, ó. Deixa eu botar do outro lado, manga sobre manga, que vai dar para mostrar melhor. Então, primeiro eu fiz as carreiras com as diminuições, tá? Agora, eu vou fazer as carreiras sem diminuições, só contornar ponto sobre ponto sem finalização. Nessa minha peça aqui, gente, ó, eu vou contar para vocês em centímetros qual a medida da primeira até a última carreira de ponto alto, antes de fazer a barra. Não adianta eu contar as carreiras, porque pode ser que seu ponto seja diferente, e aí muda o tamanho da peça, tá? Então, eu tenho um total, até a última carreira, ó, de 41 centímetros. Depois, eu fiz o acabamento, tá? E nós vamos fazer diminuição só lá no final. Então, aqui agora eu vou contar essas carreiras que eu fiz sem aumentos. Vou fazer a mesma coisa aqui nessa segunda manga. E volto pra gente fazer a diminuição e o acabamento do punho. Então, vamos lá ver como é que tá ficando essa manga. Eu trabalhei aqui, olha, 11 carreiras, ponto sobre ponto, sem diminuição. E olha que bacana. Então, você tem aqui uma peça sem nenhuma marcação. Você vai fazer a primeira manga, vai experimentar, ver se o comprimento tá legal para você, conta a quantidade de carreiras certinho, viu, gente? Porque tem que ser igual. As 2 mangas precisam ser iguais. Então, aqui eu já experimentei, ó. Tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento, o punho. Aqui, quando você chega no final da carreira, vai ficar esse degrauzinho. Você vai deixar sempre esse degrau, ó, na direção da dobra, tá? Fiz aqui os pontos, são 11 carreiras sem diminuição. Você vai pular um pontinho, vai no próximo e faz um ponto baixíssimo. Então, aqui você finaliza a sua carreira
e tira aquele degrau. Agora, a gente vai fazer o ponto barra um por um, pegando 2 pontos, da seguinte forma. Eu já vou começar fazendo a primeira carreira aqui com o ponto barra. Pego 2 pontos juntos pela frente, trago a laçada, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Então, meu primeiro ponto já tá em relevo. Laço, pego os 2 pontos seguintes agora por trás, faço um ponto alto. Pego os 2 seguintes pela frente. Então, é só essa carreira que a gente vai fazer essa diminuição. Os 2 seguintes por trás e vou até o final. 2 pela frente. A gente vai diminuir pela metade a quantidade de pontos, tá? Então, você segue aí fazendo, ó, 2 pontos altos em relevo, pegando aqui, ó, por trás. Quando eu falo 2 pontos altos, ó, a gente vai pegar 2 pontos de base, vai fazer um ponto alto em relevo pela frente. Pego 2 pontos de base em relevo e faço um ponto alto pegando por trás, tá? Então, encontro vocês no final. Cheguei ao final da carreira, encontrei aqui, ó, aquele ponto baixo com as 2 correntinhas. Eu vou pegar o ponto, passando ele pela frente, ó, por cima da agulha, e vou fazer um ponto baixíssimo. O último ponto aqui foi por trás, tá? Tem que casar um pela frente e um por trás para fechar direitinho o desenho. Então, eu vou colocar o ponto na frente da agulha e faço aqui um baixíssimo. Então, eu já mantenho o relevo. Quando você faz a primeira carreira em relevo, a anterior, automaticamente, ela vira em relevo também. Então, vamos continuar. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, mantendo a posição de cada um. Então, para não dar um buraquinho aqui entre as carreiras, eu vou fazer 2 correntinhas, que é o primeiro ponto em relevo pela frente. Laço. O próximo aqui, ó, tá em relevo por trás. Então, eu vou manter ponto alto em relevo por trás. O próximo tá pela frente, um ponto alto em relevo pela frente. Eu não vou pegar mais pontos juntos, tá? Porque a gente já fez a diminuição necessária na carreira anterior. Laço, um ponto alto em relevo por trás, ó. O próximo pela frente, você não pode inverter a posição, senão não forma sanfoninha. Um por trás, e aqui você vai fazer quantas carreiras você quiser para trabalhar a largura do seu punho, ó. Já dá para ver a sanfoninha nascendo aí. Deixa eu mostrar aqui a outra, a primeira manga que eu fiz. Eu optei por fazer um punho bem largo, então tem aqui a primeira carreira de diminuição, depois trabalhei ponto sobre ponto. A primeira carreira, depois trabalhei 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Então, eu vou fazer a mesma quantidade para deixar esse punho bem largo, tá? Você faz quantas carreiras você quiser. Então, é só repetir isso daqui. Ponto alto em relevo por trás, sobre ponto alto em relevo por trás. Ponto alto em relevo pela frente, sobre ponto alto em relevo pela frente, tá? Então, eu volto já agora com esse punho finalizado pra gente arrematar. Voltei aqui antes de fazer o punho todo, só para mostrar como eu vou finalizar essa carreira, tá? Então, trabalhei aqui o último ponto em relevo por trás, encontrei aqui, ó, as 2 correntinhas. Então, eu boto o ponto na frente da agulha, faço um ponto baixíssimo, tá vendo? Então, mantenho aqui o relevo pela frente. 2 correntinhas e começo tudo de novo. Então, ficou faltando eu mostrar aqui como eu finalizo essa carreira. Então, prontinho, agora eu volto com o punho todo feito. Punho concluído. Para arrematar, vamos fazer um ponto baixíssimo na segunda correntinha do início da carreira, ó. Passa o fio, corta deixando um pedaço aqui pra gente esconder aqui na parte de dentro. Puxa aqui, ó, sempre para o lado de dentro, vai escondendo entre os pontos, fazendo o arremate, pode cortar o excesso, tá? Você pode usar aqui a agulha de tapeçaria também para esconder esse cabo.
Agora, a gente vai fazer o acabamento da barra. Nossa peça tá quase finalizada. Olha, que punho bonito, bem largo. Olha só como que ela tá bonita, gente. Olha o efeito desse conjunto de pontos. Que bacana. Com as duas mangas já finalizadas. Vou tirar aqui o marcador. Olha. Agora, a gente vai fazer o acabamento final aqui na barra, na parte baixa aqui da nossa peça. Então, vou virar ela aqui de cabeça para baixo. A gente vai fazer um contorno de pontos baixos, para ficar aqui com acabamento bem definido. Eu vou começar o acabamento aqui, olha, nessa pontinha, porque eu vou passar com vocês na abertura, então vocês já vão ter uma noção. É só ponto baixo, gente. Se você quiser, pode fazer outro acabamento, tá? Ponto sobre ponto, com aumento aqui, olha, na esquina e diminuição aqui no final da abertura. Então, aqui, olha, logo nesse primeiro pontinho, uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo para cada um. Na esquina, nesse último ponto, você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo, tá? Só para ficar com a curvinha bem definida. Nessa abertura, cada carreira vai ganhar 2 pontos baixos. Um, mais um, vou para a próxima carreira, pegando aqui, ó, todo ponto baixo, mais um, tá? Só contornar a peça agora com pontos baixos, ó. Vai fazendo. Vou com vocês aqui até aonde a gente vai fazer uma diminuição, que é lá no topozinho aqui desse rachado aqui na lateral da peça. Mais um. Aqui onde tem o ponto fantasia, você pega aqui no centro, onde tá os 2 pontos, faz 2 pontos baixos e segue, ó. Quando chegar aqui nessa parte de cima, vou colocar 2 pontos, ó. Cheguei até lá em cima. E já passo para o outro lado, pegando exatamente a mesma carreira. Faço 2 pontos, mais um. Vai ficar desse jeito aqui o nosso acabamento. Vou descer fazendo a mesma coisa, contornar toda a peça com ponto baixo e a gente terá finalizado. Blusa finalizada, já arrematei todas as pontas, gostei muito do resultado desse ponto. Então, vamos conferir aqui as medidas mais uma vez. Largura, ela está com 52 centímetros, comprimento, vou tentar mostrar aqui, total, lá da pontinha do ombro até a última carreira, 58 centímetros. Então, tá aí, peça pronta. Então, vamos ver agora como ela fica no corpo. E aí, gostou da aula? Então, agora me conta tudinho aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar os seus trabalhos nas redes sociais, usando a hashtag Sempre Círculo. Um beijo e até a próxima!